Uma batalha naval. Ele foi o primeiro estádio do mundo. Uma obra-prima de 2 milênios que os arquitetos de hoje ainda olham com reverência. Abrigava até 80 mil pessoas e durante séculos foi palco de um tipo de diversão selvagem que continua a fascinar e horrorizar. Dizem que aqui 1000 gladiadores chegaram a morrer em um só dia. Hoje, em Maravilhas Modernas, o Coliseu. Maravilhas Modernas. Nada evoca tão bem a grandiosidade e a brutalidade da velha Roma como esse gigante caído, o Coliseu. Ele já foi o coração de um império, onde multidões assistiam fascinadas a combates que refletiam o drama maior de uma Roma de guerras e conquistas, de vida e morte. Em tamanho e escala, este estádio de 2000 anos, com 4 níveis e 80 entradas, já seria impressionante se construído hoje. Com capacidade estimada para comportar 80 mil pessoas, o Coliseu ainda hoje é um dos maiores estádios do mundo. Uma maravilha arquitetônica construída 2000 anos adiante de seu tempo. This kind of theaters and amphitheaters were realized all over the world during the Roman dominion, but no one ever reached this dimension. From the structural point of view, that was a very relevant accomplishment. I'm sure it was very impressive 2,000 years ago, as it is today, perhaps even more so, because now we are used to it through our information channels. But there was no television 2,000 years ago, so people, when they came to Rome, that is the first time they actually saw the whole building. So I think it must have been very great. There's a wonderful line that's attributed to the Venerable Bede, living around 700, who said that as long as the Colosseum stands, Rome will stand, and when the Colosseum falls, Rome will fall, and when Rome falls, the world falls. You can't do any better than that as far as a building's concerned. Com quase 50 metros de altura, 180 de comprimento e 150 de largura, o Coliseu foi até recentemente a última palavra em estádio. Com um teto retrátil que bloqueava os raios do sol e um complicado labirinto subterrâneo que incluía elevadores e alçapões, ali acontecia a mais espetacular exibição de gladiadores. É claro que o Coliseu é mais que um estádio. É uma câmera acústica que ecoa através da história o rugido da multidão fascinada com o espetáculo brutal dos jogos. When you compare it to a building like the Pantheon, for example, or the Vatican, I mean, there's a quietness about those buildings. But quiet is not what you think when you walk up to the Colosseum. You can just hear 50,000 people and see them streaming to that place. It is so clearly a gathering place, and again, an incredible memory that the building has of all of the events that happen there. Milhares de gladiadores morreram aqui, ao lado de uma legião de prisioneiros de guerra e criminosos, executados das formas mais variadas e cruéis. Incontáveis leões, tigres, elefantes, girafas e outros animais exóticos eram abatidos na arena. É difícil imaginar como Roma, uma grande potência civilizadora daquele tempo, assistisse a chacinas em tamanha escala e por tanto tempo, encarando-as como forma de entretenimento. I believe that the Romans would have enjoyed it, and it was exciting. It's a bit like we look now at the television and we had all these Terminators killing people, criminals around the world, and we think it is, of course, a virtual reality, and we don't think about it. I don't think the Romans thought that it was more than that. I think it is just another television show. O estádio ganhou o nome de Coliseu séculos depois de ser construído. No começo era o anfiteatro Flaviano, em honra à família imperial, que autorizara sua construção. Só muito tempo depois de ter sido fechado, ele recebeu o nome de Coliseu por conta de uma enorme estátua de Nero, chamada Colossus, erguida perto do estádio. Nada restou da estátua, além
de um fragmento do imenso pedestal que ali permanece diante da fachada oeste do Coliseu. O anfiteatro, ou teatro duplo, foi inventado especificamente para proporcionar melhor visão dos jogos de arena. Os anfiteatros de madeira provavelmente já existiam no século III a.C. Mas o primeiro anfiteatro de pedra era simples, com 4 entradas e capacidade para 12.000 pessoas, e foi construído em Pompeia por volta do ano 70 a.C. 100 anos mais tarde, Roma ainda não tinha um anfiteatro grande e permanente. Era de se estranhar, pois tratava-se da maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, mais que o dobro de sua grande rival, Alexandria. Roma tinha de fato todas as características de uma cidade moderna. As ruas, sempre congestionadas, fervilhavam com teatros, templos, palácios e outros prédios grandiosos, e a população barulhenta e inquieta tinha fome de diversão. Por volta do ano 70, o imperador Vespasiano decidiu oferecer essa diversão construindo um anfiteatro digno da capital imperial. Os arquitetos que projetaram o novo anfiteatro enfrentaram desafios incalculáveis. Para comportar tanta gente, o estádio teria 4 andares, com assentos nos 3 primeiros e espaço livre no 4º. A fachada seria clássica, mesmo para os padrões antigos, com arcadas e colunas decoradas de acordo com as regras tradicionais. 80 entradas, 76 delas numeradas, facilitariam o acesso e a saída do anfiteatro. Internamente, o Coliseu também foi projetado em função do fluxo de pessoas. Uma série de paredes concêntricas, incluindo a fachada exterior, criava faixas de tráfego nos 4 andares. Passagens radiais, uma para cada entrada, facilitariam a localização dos assentos e um sistema de escadas uniria todo o complexo. Um dos primeiros desafios da construção foi extrair e carregar as pedras da fachada, de quase 50 metros de altura. Uma espécie local de pedra calcária chamada travertino foi cortada em blocos e carregada por 32 quilômetros de uma pedreira na vizinha cidade de Tivoli. Tivoli ainda existe, assim como as velhas pedreiras, que forneceram cerca de 3.000 metros cúbicos de travertino para a fachada do Coliseu. I cannot conceive what 100,000 cubic feet would look like, but it sounds absolutely enormous if you think about it. This would be acres of stone in that one building. Os romanos criaram uma estrada só para transportar as pedras. 200 carros de boi trafegavam por ela diariamente e, ao final da construção, haviam sido feitos 240.000 carregamentos. Outro material utilizado no Coliseu foi o ferro. 300 toneladas dele serviram para manter os blocos de pedra no lugar. Usaram ainda a tufa, uma pedra mais leve, e tijolos. It's an integrated system of materials with different structural capacities used in a hierarchical way. They have used travertine piers. Travertine is a kind of limestone. They've used tufa walls, a volcanic stone, not as good as travertine, but still pretty good. Then brick-faced concrete. So this system stitched the whole building together in a fully integrated whole. Pouco se sabe sobre o equipamento usado para construir o Coliseu. Por exemplo, como eles içaram àquela altura os pesados blocos de pedra. A imagem do túmulo de um empreiteiro, contratado para construir uma parte do Coliseu, nos dá uma pista. It is a very impressive scene of a massive crane which is hauling blocks up with pulleys. The crane is actually operated by a kind of revolving wheel with slaves treading, a treadmill type of arrangement to rotate the crane into position. O Coliseu levou cerca de 10 anos para ser construído.
Nada mal para os padrões contemporâneos, mas impressionante para 2 milênios atrás. They didn't have computers, and they didn't have electrical tools or so. And the building is gigantic. And any number of little errors and glitches must have happened that slowed down the construction. But despite all that, they were able to coordinate their building efforts. Tais esforços logo passariam por um difícil teste. A seguir, o mundo do labirinto subterrâneo do Coliseu. Os gladiadores percorriam estas estreitas passagens ao lado de ajudantes, domadores, leões, crocodilos, elefantes e outras feras capturadas nos confins do Império Romano. Este é o submundo do Coliseu. 2 andares de corredores sinuosos e becos ficavam sob a arena, e lá se desenrolavam as atividades de bastidores que tornavam possível realizar os combates entre gladiadores e outros jogos mortais. Domiciano, filho caçula do imperador Vespasiano, criou esse mundo subterrâneo chamado Hipogeu quando subiu ao trono no ano 81 de nossa era. We have to think of a normal theater. Big activities, many people. Here someone is running there, something else is moving ropes, something else is preparing costumes. So let's imagine this very crowded atmosphere down here in narrow spaces like this one. The staging, the idea that it truly is a labyrinth is amazing, because it's not only an engineering marvel, it's an operational marvel. It truly was this intricate set of passageways that helped to host the event and enhance the spectacle of it. But interestingly enough, if you peeled off the basketball floor or the hockey floor of a modern-day arena, it would look pretty much the same, be built out of slightly different materials. Os arqueólogos vêm montando o quebra-cabeça da subestrutura do Coliseu desde que se iniciaram as escavações em 1870. Uma parte fascinante dessa história são os elevadores que transportavam gladiadores, animais e cenários para a arena. 32 elevadores especialmente projetados para leões, panteras e outros animais selvagens circundavam a arena saindo do hipogeu. They were brought up from the lower floor in cages, probably operated by some kind of counterpoise system in which the weight is released, and in the process the cage rises, the animal emerged and attracted by the light, and no doubt there was some kind of bait at the top of the ramp which might have encouraged him to charge. And if things were going well, it was possible to get all these animals emerging simultaneously. Grandes plataformas ou rampas, chamadas pegmatas, eram armadas no centro da arena. Um sistema de contrapeso erguia elefantes e tigres, além de cenários que representavam florestas e montanhas. We have no exact idea about how they could recreate in a few seconds, for instance, the volcano Vesuvio. We know that in 3rd century AD, the volcano was rebuilt inside the arena of the Colosseum, and that it appeared suddenly in a triumph of fire and lava. It's unbelievable. But they did it. Além do subterrâneo, Domiciano acrescentou um detalhe ao Coliseu que os espectadores modernos só conheceram a partir da segunda metade do século XX. O teto retrátil. O velário, como se chamava, era desenrolado por um destacamento de 300 marinheiros imperiais que ficavam de prontidão do lado de fora do Coliseu. O toldo protegia os espectadores do sol mediterrâneo. Waiting for hours all day in the summer is not easy. So the velarium was a great gift of the Flavian Emperor to give more beauty, even more beauty, more magnificence to the stage, to the cavea and to the Romans. O velário perdeu-se há séculos.
mas há provas físicas de sua existência, como os suportes que circundavam a fachada do Coliseu, 240 ao todo. Cada suporte segurava um pilar de madeira, tal como o mastro de um navio. A um sinal, os marinheiros puxavam as cordas, esticando 24 toneladas de tela. A tela cobria 2/3 da arena, deixando apenas o centro exposto. Ainda existem vestígios das escadas usadas pelos marinheiros para chegar à sua posição na parede. Não sabemos com exatidão como o velário funcionava. Na verdade, os arqueólogos terão muito trabalho para explicar como um protetor desse tamanho resistia à força do vento. We know how broadly the velarium worked, that the system of ropes and pulleys could open it and close it, and probably open and close different parts separately, that you didn't have to open the whole thing at once and close it all. But these are still generalities. Exactly how they were attached to the velabrum and where the sailors stood and how they pulled it, that we don't know. O Coliseu foi inaugurado no ano 80, no estilo mais espetacular, com 100 dias de jogos gladiatórios. 5.000 animais e inúmeros homens morreram em um único dia dessa inauguração. Nos primeiros 2 anos, antes que Domiciano criasse o hipogeu, os gladiadores lutavam na água, simulando as mais famosas batalhas navais. The arena that in the first phase was completely wooden was dismantled in few hours, and then the basin was flooded because it was connected with an aqueduct, and in few hours spectators could observe sheep fighting inside the Colosseum. A entrada no Coliseu era gratuita e os ingressos em formato de pequenas placas de cerâmica eram distribuídos pelas autoridades. Um número na placa indicava o arco de entrada. Os lugares dependiam da hierarquia social. O imperador e sua corte ficavam numa alta plataforma de mármore no primeiro nível. Barras de ferro e redes evitavam os acidentes. Cidadãos da classe média ficavam no segundo nível. Os mais pobres sentavam-se no terceiro. O quarto, provido de arquibancadas e espaço vazio nos fundos, era reservado para mendigos, escravos e mulheres. Dos assentos feitos em mármore, restam apenas alguns fragmentos. O Coliseu era um fenômeno em fluxo de pessoas. Era capaz de fazer circular enormes multidões com rapidez e eficiência. Modern estimations have been something like you could empty that place within 12 minutes or something like that. I mean, that's mind-boggling, isn't it? That people could leave their seats, go to the nearest exit, and from that exit, without crossing over to the second exit's line, could directly go down steps and ramps and exit all along the 360-degree circumference of the building and get dispersed into the great city. And that really was the great achievement of planning of the Colosseum. O povo que afluía para o Coliseu também se maravilhava com a estrutura grandiosa enquanto se acomodava. Mas o que as pessoas queriam mesmo era ver os jogos. A seguir, gladiadores, animais e morte na arena. Estamos apresentando... Voltamos a apresentar Maravilhas Modernas. O Coliseu não era o único anfiteatro de Roma. Na verdade, havia outro vizinho a ele, o Ludus Magnus, onde moravam e treinavam os gladiadores que se apresentavam no Coliseu. Os lutadores, treinadores e médicos viviam em alojamentos ao redor do Ludus Magnus. 3.000 pessoas podiam assistir aos treinos nessa arena, 1/3 menor que a do Coliseu. Consider that the size of the Ludus Magnus is more or less the same size of an amphitheater in a normal town of the empire. We're in Rome, we have the Colosseum. Other cities, they have amphitheaters as big as our Ludus Magnus.
Um túnel subterrâneo ligava o Ludus Magnus ao Coliseu e permitia que os gladiadores fizessem uma entrada dramática no campo de batalha. Quando o Coliseu foi inaugurado, o combate gladiatório era a diversão mais popular da época. Mas as raízes desse jogo remontam ao século IV a.C. e aos etruscos, uma grande civilização ao sul de Roma. They seem to have developed from funerary games, where a major warrior died, and then in memory of him, gladiators would fight to the death. Os romanos usavam duas palavras para designar o combate gladiatório que refletiam a origem religiosa e o gosto pela diversão. Munera, cujo significado original é ritos em honra dos mortos, e ludi, ou jogos. O Coliseu era o palco por excelência de jogos gladiatórios, caçadas e outros esportes violentos que duravam da aurora ao crepúsculo. A crucificação de condenados constituía o primeiro espetáculo do dia. Para tornar tais execuções mais interessantes, as vítimas eram obrigadas a desempenhar papéis conhecidos como simulações fatais. The person who was to be executed was made to play a role in a drama, and of course at the end of the drama the person was going to die, but as opposed to an actor on a stage, the death was very real, and that the person was executed as the part of the drama. O evento principal, sinalizado pelo soar de trombetas, envolvia os gladiadores, especializados em 20 estilos diferentes de luta. Eles representavam os inimigos conquistados por Roma. Um dos combates mais populares era entre os chamados reciários, que lutavam nus, usando apenas um tridente e uma rede, e os fortemente protegidos samnitas, assim chamados em alusão ao povo samnita conquistado por Roma no século III a.C. If the net fighter could throw his net over the gladiator and tangle him up, and then he had a trident with which he could stab the gladiator. However, of course, if the net fighter's trident broke or if he dropped his net, he was obviously in an extremely vulnerable position because he had no protective armor. But the Romans liked to see these kinds of matches where you had two totally different body types, two different skills, two different kinds of equipment. O gladiador ferido depunha a arma e implorava para viver. Era julgado pela multidão por sua bravura e habilidade. Todavia, o polegar para cima não tinha o significado de hoje. The thumbs up is not actually success. Rather, the thumb was up and in towards the chest, and that was the sign of deliver the final blow, stab him in the chest, you see. Or the other one was the thumb down and out, and that indicated throw the sword down and let him off. So those were the two options, and it was up to the emperor to decide which it was to be. Escritores e pintores retrataram equivocadamente os polegares para baixo como uma sentença de morte. Seja como for, um gladiador caído que fosse condenado cumpria o juramento que havia feito. Assumia a posição de quem está prestes a morrer e recebia o golpe fatal. Dois auxiliares iam examinar o corpo. He had to be checked that he wasn't faking it. You see, if you might pretend you're dead and get off with it, but just to ensure that that wasn't happening, a slave came along with a branding iron, and if the corpse just lay prostrate with the branding, that was pretty secure. He was dead, but if his legs started to flail around and he screamed, then he was faking it, and of course he would be killed anyway, just to make sure that the job was done. O corpo era arrastado através da porta libitinária ou portal da morte. Contrariamente à crença geral, uma luta gladiatória nem sempre terminava em morte. Treinar e manter gladiadores custava muito dinheiro, e a instituição dos jogos não sobreviveria se metade dos homens morresse em cada combate. Os gladiadores mais talentosos lutavam como os boxeadores de hoje, 2 vezes ao ano, e tinham boa chance de fazer carreira longa. No túmulo de alguns, contam-se dezenas de vitórias.
Os grandes gladiadores eram os superastros e símbolos sexuais da época. Tal era seu carisma que muitos romanos livres faziam o juramento de lutar até a morte. O imperador Cômodo lutou no Coliseu nada menos que 735 vezes. Depois dos gladiadores, os animais exóticos e perigosos eram a principal atração do Coliseu. Na verdade, os romanos mataram tantos em seus anfiteatros que surgiu toda uma indústria de caça e transporte. Espécies inteiras foram extintas, como o elefante norte-africano e o tigre caspiano. Os animais eram muito utilizados para matar prisioneiros sentenciados à morte ad bestius, ou pela fera. Não raro, centenas eram massacrados de uma vez em espetáculos que reafirmavam o poder do Império aos olhos fascinados do povo. This is a form of conspicuous consumption, maybe taken to one of its most ultimate levels, that you would spare no expense to entertain the Roman people. That this is the entitlement that the Roman people have. It's the success of their empire has made them so wealthy and has given them the kind of power that they can go to these other countries and say, you know, we're taking these animals from you and we're taking them back to Rome. And then that you just put them there in front of the audience and you kill them and you say, you people are worth it, you residents of Rome, you deserve this kind of entertainment. Todo o sangue derramado na arena, humano ou não, servia para aplacar a multidão sedenta de entretenimento. Como explicar essa perversa satisfação, essa bárbara forma de diversão? Certamente o clima do Coliseu era opressivo e irresistível a seu modo. O próprio filósofo cristão Santo Agostinho foi testemunha desse poder de sedução e descreveu a luta de um amigo religioso que fora levado aos jogos contra a vontade. He shut his eyes and he tried to divert himself with his pure thoughts from the noise and the screaming and the cheering that was going on and the mayhem that was going on all around him, and then there was one almighty roar from the crowd and he just couldn't keep his eyes closed. He had to see. His curiosity got the better of him, and that was the end of him. He became even more devoted to the arena and started to bring his friends along. There's something absolutely hypnotic about it. It's addictive. I wouldn't want to see myself in that role, ending up like him, but who knows what one would do in faced with this type of excitement. Milhões de pessoas repetiriam essa pergunta séculos depois do encerramento dos Jogos. A seguir, a longa agonia do Coliseu e as medidas de emergência para evitar que o monumento desabasse. O Coliseu Romano recebeu legiões de pessoas para assistir a jogos gladiatórios, massacres de animais e execuções durante quase 5 séculos. É como se os maiores e mais modernos estádios do mundo tivessem resistido à ação do tempo, permanentemente lotados de torcedores desde 1500. Obviamente, o Coliseu teve sua cota de desastres no decorrer dos séculos. Talvez o maior deles fosse um incêndio que o assolou no ano 217, destruindo o teto, o chão e as fundações. O fogo foi tão devastador que derreteu boa parte da rocha calcária. Foram necessários 20 anos para reerguer o anfiteatro, 2 vezes o tempo da construção. A reforma parecia perfeita do lado de fora, mas grande parte da fachada foi reconstruída com fragmentos do travertino que sobreviveram ao fogo. Os terremotos que sacudiam o monumento a cada século também o danificaram bastante. Após um deles, no século V, os cidadãos mais abonados pagaram pelo reparo e, em troca, puderam inscrever um nome nas pedras ao redor da arena. The inscription was a monumental inscription with very, very big letters carved on marble blocks that were put all around the arena. And the inscription was in 2 copies so that the public could read it from each side of the amphitheater. Os dias de glória do Coliseu terminaram no fim do século IV, quando os jogos gladiatórios e o Império Romano começaram a declinar. Roma já não dispunha de recursos para diversões caras.
It would be nice to think that this decline was somehow correlative to the rise of Christianity at the same period in the 4th and the 5th century AD. But in fact, it was probably largely a financial matter, that these games got to be much too expensive to produce at a time when the economy of the Roman Empire was declining. Mas a ascensão do cristianismo certamente contribuiu para silenciar o Coliseu. O imperador Constantino oficializou o cristianismo em 313 d.C. e os cristãos passaram a abominar os jogos. Em 391 d.C., um monge grego de nome Telêmaco atirou-se à arena e tentou separar dois gladiadores. A plateia inflamada apedrejou Telêmaco até a morte. Mas os jogos foram finalmente proibidos em 404 d.C. O Coliseu continuou aberto por mais um século, atraindo um público cada vez menor com espetáculos vulgares, utilizando animais domésticos como cães e galos. That means that the idea itself of the show inside Colosseum has greatly changed. In the final phases of life at Colosseum, we should imagine these shows very close to our idea of circus, more than the classical idea of man fighting a tiger. O último espetáculo com feras selvagens, de que se tem notícia, aconteceu em 523 d.C. A longa vida do Coliseu, como o estádio que oferecia espetáculos sangrentos a torcedores fanáticos, chegara ao fim. Mas a segunda e bem mais longa vida do Coliseu, como ruína lendária, que sofreria toda sorte de abusos e depredações, estava começando. No século XII, enquanto Roma se reduzia a 25 mil habitantes, as famílias mais importantes se apossaram do Coliseu para transformá-lo em fortaleza particular. Any building that was secular was fair game to be transformed into a fortress. And amphitheaters are ideal because all you need to do is block up the arched entrances all the way around and you've got yourselves a magnificent fortress. You've saved a lot of space where you don't have to build a wall. Os dias de fortaleza acabaram de repente, quando um terremoto em 1349 destruiu a fachada sul, que antes se estendia até esta linha. O muro destruído virou uma pedreira gigantesca de rocha calcária, que os moradores não tardaram a pilhar. There were thousands and thousands of cartloads of stone material which was sold by the popes to private contractors. A large part of Renaissance Rome, for example, was built out of the material of the Colosseum, and it was certainly used for the Basilica of St. Peter's in the 15th and 16th centuries, and especially in the 16th century, and then also for other churches and major palaces. Além de pedra, os saqueadores removeram todo o ferro do Coliseu, arrancaram os grampos que seguravam o travertino e acabaram por desestabilizar a estrutura. Até hoje, as únicas coisas que mantêm as pedras unidas são a gravidade e a excelência do projeto. Na Idade Média, o Coliseu era considerado um lugar mal assombrado, tomado por demônios pagãos e pelos espíritos dos mortos na arena. Foi usado como fábrica de lã, de pólvora e depósito de estrume da cidade. Serviu também de abrigo a mendigos que dormiam no vão das arcadas. Em 1744, a Igreja Católica decidiu transformar o Coliseu em um santuário cristão, em memória dos mártires que ali morreram. Uma capela foi construída na arena, com as 24 estações da cruz. Por algum tempo, o Vaticano pensou em converter o estádio todo em igreja. O arquiteto Carlo Fontana chegou a projetar a basílica. Ele também fez o primeiro estudo detalhado da construção e a desenhou tal como teria sido na inauguração. No final do século XVIII, o Coliseu voltou a ser uma das estruturas mais conhecidas e admiradas do mundo. Uma ruína espetacular, visita obrigatória de qualquer turista.
Poetas e pintores apaixonaram-se pelo gigante adormecido, que se tornou símbolo do romantismo do século XIX. It was very romantic to take a walk inside the Colosseum, especially by night with the moon. This huge ruin represents the fall of an enormous empire, whose traces are still visible, but whose ruins are, in a certain way, forgotten. Apesar do interesse, o Coliseu achava-se em estado deplorável e a fachada leste praticamente desabara depois do terremoto de 1806. So that gave the last push to actually start the restoration work. So the first thing, what was done in 1806, 1807, was to build a large brick buttress against this wall which was about to collapse, and just fix it as it was. So this ancient structure with all the fractures which can be seen today, it became like a monument not only of the Colosseum but of its own condition as well. So it was in a very, very fragile condition, and if they had not done this buttress, that part of the Colosseum would have gone. As autoridades romanas fizeram outro reforço de emergência em 1826. Mas não se tratava de um suporte comum. Era a reconstrução de parte do Coliseu, inclusive a fachada sul, que desmoronara. Uma terceira intervenção, décadas depois, escorou a fachada oeste e restaurou os antigos arcos e colunas com tijolos vermelhos, nitidamente distintos do travertino original. Outras grandes melhorias seriam feitas no Coliseu. A seguir, a reconstrução da arena e a volta dos espectadores e do drama. Estamos apresentando Maravilhas Modernas. Em meio à Segunda Guerra Mundial, Our most useful and immediate role. Uma das piores apresentar Maravilhas Modernas. O antigo campo de extermínio do Coliseu ganhou vida surpreendente. Mas este mato não é nada perto da vegetação que dele tomou conta nos séculos XVIII e XIX. Inúmeros tipos de flores, ervas e frutas podiam ser encontrados na arena, uma flora exótica e estranha que destoava da Roma daquela época. It was completely overgrown. There were trees growing out of the walls, there were bushes. In fact, there was a whole while that books have been written about the bird life and the vegetation that choked the interior of the Colosseum. A flora do Coliseu era tão variada e estranha que botânicos do mundo inteiro vinham a Roma para estudar e documentar as plantas. Richard Deacon, da Inglaterra, catalogou mais de 420 espécies. Como o Coliseu pôde dar vida a tamanha variedade de vegetação? Provavelmente de sementes que caíam dos pelos dos animais durante os espetáculos, ou de pessoas de fora que traziam comida da terra natal para degustar durante os jogos. Infelizmente, as plantas, que realçavam o clima romântico, começaram a minar as fundações da estrutura. Por isso, cada uma delas foi arrancada em 1870, quando tiveram início as grandes escavações. As estações da Cruz do século XVIII ainda se achavam no lugar quando as escavações começaram a retirar o entulho de séculos que obstruía as passagens subterrâneas. Logo surgiram fragmentos preciosos, inclusive estátuas antigas e capitéis de colunas. Muitas peças estão hoje guardadas em uma câmara subterrânea inacessível ao público. Decorações florais e mitológicas como estas adornavam as escadarias e paredes do velho Coliseu. Grafites, como este ramo de louro para um gladiador vitorioso chamado Amato, ficaram gravados em pedra. O que mais se destacou foram as inscrições, a maioria relativa à identificação de quem tinha direito aos melhores lugares. Behind me you can see an example of a senatorial inscription. That means a stone where they carved the names of the senators who had reserved seats in the first rows of the amphitheater. And on this stone you can read the names of 3 senators.
You can see also the names of senators who had these seats before and whose names were erased once they died or they changed place. A pressão política para usar o Coliseu como símbolo nacionalista aumentou no século XX, quando o ditador fascista Benito Mussolini assumiu o poder. Mussolini acreditava-se ligado aos antigos imperadores e apaixonara-se tanto pelo poder que emanava do Coliseu que fazia comícios no centro da arena. 10 anos depois, a multidão se reuniu no mesmo lugar para celebrar a queda de Mussolini e o fim da Segunda Grande Guerra. Após a guerra, os trabalhos arqueológicos foram retomados. As descobertas eram fascinantes. Foram desenterrados ossos dos que pereceram na arena e o crânio de um urso atravessado por uma espada. Através dos séculos, o Coliseu conseguira sobreviver a tudo, de pilhagens a catástrofes naturais, passando por 2 guerras. Apesar da aura de poder e força, o Coliseu é uma ruína frágil. Menos da metade da estrutura original está de pé. E os terremotos constituem uma ameaça constante. Sem dúvida, um terremoto poderá acabar com o símbolo da eterna Roma. It's delicate because the weight is huge and the dimensions are very large. As regards earthquake, the load is a bad component. And it was conceived to resist very well to vertical loads, to static loads. It's different when we have these huge horizontal forces. Os melhores geólogos da Itália têm estudado o Coliseu para determinar como ele reagiria a abalos sísmicos. We are carrying out very up-to-date, sophisticated structural analysis to well understand this complex behavior of the Colosseum under the seismic actions. And that is necessary to do as less as possible, because the interventions have to balance the minimum as regards the respect of the historic value and the maximum to obtain safety levels. That is the challenge of the Colosseum. Turismo, poluição e até o movimento dos trens do metrô ali próximo põem em risco o Coliseu. They may accelerate the aging process because the small vibration even can actually make it that the various cracks remain open, dust will go in, will increase it again, and if there is any earthquake or any other thing that will make it worse. Nem todas as mudanças no Coliseu foram danosas. O povo sempre sonhou em reviver o Coliseu como teatro, e esse sonho se realizou no verão de 2000. A tragédia grega Édipo Rei foi apresentada em um palco especial que levou 5 anos para ser construído e custou perto de $1 milhão. O palco é uma reconstrução parcial da antiga arena. Ele cobrirá metade do subterrâneo, proporcionando ao turista a mesma visão de um gladiador. You must have felt very much alone on that arena floor. 50,000 people, and every one of those people has come not because they're ever going to exhibit any compassion or pity for you, but because they want to see you suffer, they want to see you injured, they want to see you die. And to be there and looking up and seeing, 50,000 pairs of eyes looking down at you, I think that's one of the things that having the floor there is going to help visitors to imagine what it was like to be a victim. Com mais de 1.900 anos e apenas 400 de esplendor, o Coliseu continua a mexer com a imaginação de todos com seu passado de poder e barbárie. Desde que nasceu, ele é um símbolo. Símbolo de antiguidade, de império, de Roma.
Acima de tudo, ele é um símbolo de crueldade e morte. Até hoje, o Papa conduz a procissão de Páscoa através do estádio em memória dos que foram sacrificados atrás daquelas paredes. Os que se opõem à pena de morte também fazem uso do Coliseu e aqui se reúnem toda vez que um país abre mão da pena capital. Os gladiadores de ficção continuam a se apresentar aqui. E, curiosamente, a velha construção não parece deslocada no coração da Roma moderna. Grande e antigo, o Coliseu tornou-se, enfim, um símbolo do próprio tempo. É um monumento colossal que nos convida a desvendar seus incontáveis significados.